E agora a gente conversa sobre isso com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está aqui com a gente. Eu vou até ter que desafiar aqui o nosso DTV, o Milton, para colocar a Eliane Cantanhede aqui em quadro, porque foi a Eliane Cantanhede que sugeriu a entrevista com o senhor. Então, para eu ser elegante com a Eliane, eu vou pedir para que ela faça a primeira pergunta. Então, obrigado pela sua presença, mas Eliane Cantanhede, por favor, faça a primeira pergunta para mim. Oi. Muito obrigada, ministro Mandetta, pela sua presença. Muito importante ter o senhor aqui, porque é impossível esquecer que o senhor advertiu o presidente da República e o governo inteiro de que as mortes poderiam chegar a 180 mil. E o presidente preferiu ouvir os terraplanistas que previam 2.500, 6.000 mortos, enfim, menos do que a gripe matava. Eu queria perguntar objetivamente para o senhor, era possível evitar 180 mil mortos, mesmo que tivesse mortos? Era possível ser menos do que isso? Boa noite a todos aqui da Globo News, Marcelo, todos os convidados, Eliane. Claro que era possível. Eu nunca fiz, enquanto ministro, eu nunca falei em público os cenários que a gente trabalhava. 180 mil era o cenário que eu dizia ao presidente que se ele continuasse com aquele negacionismo e se a população não tivesse liderança, era o nosso pior cenário. E nós tínhamos que enfrentar isso unidos, que o nosso inimigo, o nosso adversário era o vírus, era o coronavírus. E que se nós fizéssemos o dever de casa, nós comprávamos naquela época máscaras, capotes, respiradores, ventiladores, nós estávamos pedindo para parar para podermos ter o arsenal mínimo, mas que se nós, no decorrer do semestre, fizéssemos o dever, testássemos, inclusive disparamos as compras de testes, eles deixaram os testes no almoxarifado, com certeza nós poderíamos ter abaixo de 3 dígitos, que era a nossa meta. Os 180 era contra aquilo que nós tínhamos que lutar. E eu expliquei para ele com explicações bem básicas, inclusive algumas até assim, olha, o vírus é um bichinho que entra pelo nariz e que tem que tomar cuidado, que passa da mão de um para o outro, mas nem isso foi suficiente para que ele entendesse. E eu fiz questão de colocar no papel, documentar, comunicar a todos os ministros, à Casa Civil e levar pessoalmente, entregar em mãos ao presidente que aquele caminho, aquele negacionismo, aquela coisa de vamos fazer tratamento com cloroquina, que estavam vendendo para ele como uma verdade científica, aquilo era uma falácia que iria custar muito caro para a vida dos brasileiros. E se tem alguma coisa que justifica nós sermos uma nação, é preservar a vida, é o bem maior de uma nação. Mas, infelizmente, ele preferiu dar ouvidos àqueles que faziam os prognósticos que ele queria escutar. Lastimável, eu fico muito triste do pior cenário que eu mostrei para o Brasil, mostrei por estado, mostrei por cidade, mostrei por semana epidemiológica, que nós chegaríamos no final do ano, se deixássemos daquele jeito, esse seria o desfecho. E, infelizmente, eu fico muito triste de saber que no dia de hoje o desfecho que eu mostrei para ele, entreguei por escrito, tenha se concretizado. É responsabilidade dele. Ex-ministro Mandetta, agora eu vou fazer uma pergunta. Marcelo, quem está falando aqui. Infelizmente, cada uma dessas 180 pessoas que morreram, a gente não consegue trazê-las de volta. E é infelizmente mesmo, porque a gente fica muito triste com cada uma dessas pessoas que morreram. Agora eu lhe pergunto, vamos olhar um pouco para frente. O que o senhor, por ser um médico envolvido na saúde, no sistema público, nos diz? O que devemos fazer daqui para frente para evitar 1, 2, 10, quantas vidas quiser? A gente não pode mais aceitar nenhuma morte. O que a gente deve fazer daqui para frente, na sua opinião? Se continuar do jeito que está, nós vamos fazer 190, vamos fazer 200, vamos fazer... eles zeram normalmente os números em 2020. Aí vai zerar a conta e vai começar a contagem de 2021. São 3 eixos. Um eixo da prevenção. É preciso lavar as mãos, é preciso usar álcool gel, é preciso manter distância, é preciso usar máscara, é preciso fazer a prevenção. Não dá para brincar de política, eu fui eleito, eu fui reeleito, prefeito, então eu não vou abrir. Pessoal do setor cultural, conte comigo que nós vamos abrir tudo. O Rio de Janeiro hoje está passando por desassistência.
tem mais de 400 pessoas nesse momento sem leitos de CTI na lista de espera. E assim, isso se repete em vários locais do Brasil. É preciso diminuir ao máximo a aglomeração. Nós vamos ter Natal daqui a 2 semanas. Se a gente fizer esse serviço hoje, daqui a 2 semanas nós vamos colher o resultado. Se não fizermos, nós vamos ter um Natal com muitas famílias batendo de porta em porta, pedindo leito hospitalar. Então, o primeiro eixo é manter, mais do que nunca agora, que você tem uma perspectiva de vacina, não é uma realidade, é uma perspectiva, manter a prevenção no máximo que a gente puder manter. Infelizmente, esses remédios, essa coisa de tratamento precoce, de cloroquina, de ivermectina, de ozonioterapia, infelizmente, isso não se mostrou capaz de deter o ritmo natural dessa doença. E quanto à organização do sistema de saúde, a testagem, a telemedicina, que era o grande elemento de coordenação nacional, parece que os testes estavam vencidos, prorrogaram para março, agora querem mandar para as farmácias populares para desovar os testes, mas não tem uma estratégia para testar. Tem que testar agora com estratégia, e toda e qualquer vacina disponível. No Brasil não vai ter uma solução única, não vai ser a vacina nem da Pfizer, nem do Coronavac, nem da AstraZeneca. A Moderna deve estar apresentando os seus trabalhos agora, e cada uma delas tem uma logística específica. A da Pfizer, que é a menos 70, reserve para as capitais, reserve para os locais que você tem essa logística. A outra, que fica de 2 a 8 graus, nós temos que vacinar o Brasil profundo, nós temos que entrar na Amazônia, nós temos que entrar na população ribeirinha, nos Yanomami. Essa vacina é muito mais apropriada para o nosso clima. Tem que dar o tempo. O governo apostou suas fichas na da AstraZeneca, mas ela tropeçou naquela questão da dose. Então, assim que ela estiver completa, e eu espero que ela tenha um bom resultado, que começar a produzir, vai precisar. O Brasil não tem, ninguém tem capacidade instalada hoje para entregar a vacinação completa do Brasil. É necessário comprar, adquirir, já deveria ter adquirido as vacinas e as agulhas, e o algodão, e as luvas descartáveis, os isopores, o conjunto de logística. Falam tanto em logística, essa logística tinha que estar comprada e armazenada. Vacina e agulha, se você não usar, se você comprar mais, ela é utilizada em outras campanhas, em outros hospitais, isso não se perde, igual os kits que se perderam. É necessário agora, mais do que nunca, um esforço suprapartidário, suprapolítico. Os governadores têm que parar de bater tambor em público e sentar à mesa e entregar a cada um o que tem, para que dentro do que tem não vai ter para todo mundo. Nós vamos atravessar 2021 inteiro lutando com isso. Isso impacta direto na economia. Se os outros países conseguirem resolver a questão da transmissão, como é que os brasileiros serão admitidos nos países que vacinaram? Nós somos um país mais complexo, nós estamos no meio do caminho entre um país rico e um país pobre. Então, a nós será muito cobrado. O SUS tem expertise para grandes campanhas de vacinação? Tem, mas é preciso planejamento, é preciso gente do ramo, gente que sabe fazer saúde pública. Não dá mais para improvisar, não dá mais para empurrar com a barriga. Chega, basta, já deu o que tinha que dar. Agora deixe os técnicos apresentarem e vamos na linha técnica, o que eu sempre falei, foco, disciplina e ciência para sair disso. Todo mundo quer sua vida de volta. Então, prevenção mais do que nunca agora, porque esse vírus vai continuar circulando. Ali na frente, se a gente entrar em abril e maio com vírus circulando, que é a sazonalidade, aí nós vamos ter a segunda onda. Aí nós vamos ver um grandíssimo número de casos. Agora a gente está numa janela que, em tese, é mais favorável para nós do que para o vírus. Nós fizemos uma eleição municipal, tivemos número recorde de candidatos, politizaram as eleições municipais, os prefeitos afrouxaram, estamos colhendo o resultado disso. É preciso agora dar um freio de arrumação para a gente poder atravessar o verão. O ex-ministro Mandetta continua aqui com a gente. Agora é a Flávia Oliveira quem vai fazer uma pergunta para ele. Por favor, Flávia. Boa noite, ministro. Gostaria de continuar
nesse tema da requisição, centralização e distribuição de toda e qualquer vacina. Foi isso que o governador Ronaldo Caiado postou numa rede social e, na sequência, disse que a MP se referiria à centralização e à distribuição. E vacinas serão requisitadas. Eu queria lhe perguntar a sua opinião em relação a isso, a uma autonomia dos estados, das unidades da federação, para produzir e vacinar a sua própria população, em comparação a uma política centralizada, articulada pelo Ministério da Saúde, que não foi feita até agora, e me parece que o senhor concorda com esse diagnóstico. E o senhor estava ministro quando da publicação da lei que permite a requisição. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Veja bem, Flávia, o governo federal, quando ele partiu para criticar aquela decisão do STF de que governadores, de prefeitos, o presidente naquele momento passou e retirou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde se anulou a ponto de querer, inclusive, não publicar nem os números. Teve que tomar uma ordem do Supremo para publicar os números para que a população pudesse saber o que estava acontecendo. A ausência do Ministério da Saúde fez com que o SUS, que é o maior pacto federativo, que tem os instrumentos todos para resolver esses problemas, em roda de uma mesa estabelecida com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Conselho Nacional de Secretários Municipais, para fazer a pactuação, que é como o SUS funciona. O SUS é um bichinho de 3 pernas, o governo saiu, ele está andando com 2, ele está andando com governos e municípios. Quando está chegando a hora que um governo apostou na ciência e está trazendo uma possibilidade de uma solução e o governo apostou em outra, o governo não sabe o que fazer por conta da sua decisão de tratar tudo politicamente e jogar a culpa em cima dos governadores. Mas não consegue jogar a culpa de um governador que, por acaso, é o governador aonde está o Instituto Butantan, que é muito maior do que o governo de São Paulo em termos de saúde pública, é de todos os brasileiros, tem muito dinheiro federal lá dentro, poderia já ter feito essa pactuação, porque nós vamos precisar de todas as vacinas. Os instrumentos do Pacto Federativo na saúde pública, ele é vivo, ele é estruturado, é nele que nasce pré-natal, é nele que nasce todas as vacinas, e o SUS é bom em vacina. Fazer uma medida provisória para confiscar me parece um arbítrio muito grande. Agora, se o ministro está verbalizando, está falando alto, e o governador repercutiu o que ele disse, e depois ele vem a público dizer que não é isso, que ele não vai confiscar, mais uma vez mostra que o Ministério da Saúde está completamente sem bússola, completamente sem norte. Já falou que a vacinação era em março, depois era em fevereiro, depois era em janeiro, depois era em dezembro, depois não ia comprar a vacina da Pfizer, depois anunciou a compra da vacina da Pfizer, não sabe os números, não tem a seringa, não tem a vacina, vai confiscar, não vai confiscar. A hora de se fazer o pacto e parar de falar para fora e trazer a solução límpida para a população que quer o direito de ser vacinado, como outros países estão fazendo, é agora. A chance, ele tem, os instrumentos estão lá. Ou não quer, porque o presidente fala, eu mando, você obedece, então ele não pode desobedecer, está inviabilizado de sentar na mesa. Quem não tem voz para fazer acordo em política não senta na mesa para fazer acordo. E faz uma fala provavelmente política para o governador, induz o governador a repercutir essa fala e depois desfaz. Quer dizer, mais um capítulo dessa crônica da tragédia anunciada que a gente está vivendo. Falar que precisa de demanda e preço, demanda é absoluta e o preço quem está colocando é o mercado. Demétrio Magnoli agora, por favor. Olá, ex-ministro Mandetta, prazer tê-lo conosco. O atual ministro da Saúde, ou ministro da Doença, o general Pazuello, ele outro dia estava dizendo que começaríamos a vacinar em abril. De repente, quando o governador de São Paulo anunciou o cronograma de vacinação paulista, o general Pazuello girou 180 graus e está desesperado atrás de vacinas
as mais diversas, dizendo que vai começar a imunização já em dezembro ou janeiro, né? Agora vem essa notícia de que ele quer centralizar todas as vacinas para uma imunização federal. Na minha opinião, uma imunização centralizada, com regras nacionais, é o ideal. Só que, na situação atual, nós temos um ministro à frente do Ministério da Saúde que parece completamente incapaz de organizar um plano nacional de imunização coerente e eficaz. Como nós saímos dessa encruzilhada, ex-ministro? Tem que chamar quem sabe. A logística militar para você comprar coturno, comprar coldre, comprar uniforme, mandar um sargento empacotar e despachar de caminhão é uma coisa. A logística de saúde, com insumos que tem temperatura, que tem tempo, saber como acionar o exército de vacinadores. Nós temos 43 mil equipes de saúde da família. Outro dia nós demos o caminho para ele, todos os ex-ministros da saúde falaram, olha, o caminho é por aqui, chame qualquer um, chame a Sociedade Brasileira de Imunização, chame a USP, chame a UFRJ, chame o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, chame a Universidade Federal de Pernambuco, chame a Federal de Pelotas, chame quem você quiser chamar, mas que saiba, nós estamos na mão de pessoas que não são do ramo. É interessante que até escoteiro, quando começa no escotismo, é dito para ele que ele tem que ter uma bússola, para ele saber onde é o norte, para ele não se perder. Me admira um general em cima do sistema de saúde. Numa crise, ele parece sem bússola. Uma hora ele aponta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e nós estamos andando em círculos há muito tempo. Eu não sei o que é pior, se é ele se submeter a essa lógica do absurdo, ou se é o presidente impor a lógica do absurdo. É preciso alguém com racionalidade, e o governo tem, eu estive lá dentro, tem bons ministros, tem gente muito ponderada, é tranquilo de sentar e construir uma agenda, tem que passar por cima da vaidade. O dia que a vacina da Coronavac de São Paulo teve um paciente que teve um suicídio e que a Anvisa politicamente mandou suspender e um dia depois ela mandou reabrir, a Anvisa se colocou em suspeição porque ela está burocratizada. Parece que ela está querendo espichar a análise dessa de São Paulo para ver se dá tempo das outras que eles investiram chegar. É uma corrida burra, porque no meio do caminho vamos ficando nós, nossos pais, nossos filhos, nossos queridos, nossos familiares. Essa semana a Academia Nacional de Medicina, ontem, colocou uma nota dizendo abertamente, nós perdemos um dos melhores médicos do Rio de Janeiro, Ricardo Cruz, meu contemporâneo, uma pessoa que doeu muito em todos nós, porque era uma pessoa extremamente qualificada e humanizada, por conta dessa política. E nós estamos perdendo gente no fronte, nós estamos perdendo médico, estamos perdendo enfermeiro. Pelo menos vacine esse pessoal que vai poder cuidar. E vacine as pessoas, se não tem para todo mundo, vacine acima de 80, depois de 70, 80, vacine as capitais, os grandes conglomerados. Agora, apresentar um plano, pegando recorte e cola da vacina da gripe, falando que vai vacinar presidiário, depois, não vou vacinar presidiário porque o presidente não quer. Me parece que não entenderam nada, os números aparecem, são colocados, nós colocamos os primeiros 1.000, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, aí falam, não, estão fazendo a cronologia dos números. Eu avisei, seriam 180 se não enfrentasse. Chegamos nos 180, vamos passar, já passamos hoje de 180. Nesse momento que eu estou aqui falando, tem gente morrendo, tem gente em fila de espera em cadeira e eles estão anestesiados. Basta, chega, que essa mensagem chegue. Se quiser, tem muita gente boa, pergunte, não precisa ser eu, não. Tem muita gente boa no Brasil. Não pense que a USP é comunista, a Fiocruz é comunista, a OPAS é comunista, o mundo é comunista, há uma conspiração comunista. Agora não é hora de ver a cor do gato, agora é hora de ver se pega o rato. Chame os melhores, pare de improvisar, pare de brincar. Isso não é uma atividade militar. Se colocar um médico ou um padre para comandar uma guerra, médico e padre não sabem matar, militar sabe. Militar não sabe cuidar, não sabe curar, não sabe promover saúde. Por isso que está dando esse bateção de cabeça. É um capitão e um general. Ninguém sabe mais para que lado que a saúde pública vai no Brasil. Estamos sob intervenção militar burra.
Jorge Pontual, de Nova York, quem que faz uma pergunta ao senhor? Doutor Mandetta, pela minha idade, eu realmente não posso me expor a pegar o vírus, então eu só vou ao Brasil ver meus netos quando houver imunidade de rebanho no Brasil, quando tiver um número suficiente de gente vacinada para ser seguro. Quando é realista esperar que isso aconteça? Quando é que eu vou poder ir ao Brasil ver meus netos? Pontual, isso é um dos maiores temores que eu tenho, porque vamos supor que essa estratégia da Inglaterra funcione e que eles consigam fazer o rebanho deles daqui a um mês e os números caem para números civilizados. Na sequência, a comunidade europeia vai adotar para a Europa. Os Estados Unidos está na iminência de adotar para os Estados Unidos. Você já imaginou o trânsito de pessoas se o Brasil continuar apresentando todo dia 600, 800, 500, 400 mortos? E não estiver conseguindo explicar, nós vamos, brasileiros, ficar isolados, ilhados aqui. Nós temos o turismo de negócios, nós temos trânsito de mercadorias, nós temos uma economia, nós temos capital no mundo querendo vir para cá. Isso é ruim para tudo, tanto para você que quer ver seus netos, como para o ambiente de negócio. Agora, se for nessa improvisação, eu imagino que a gente vai atravessar o primeiro semestre e o segundo semestre apagando o incêndio. Vai chegar um lotinho de vacina aqui, um outro ali, vacina um pouco, corre, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É isso que está me parecendo hoje a política do governo. Se não tiver disciplina no Brasil, nós vamos ficar, como nós já estamos, isolados internacionalmente, por conta das nossas posições internacionais em vários temas que vocês tratam aqui diariamente, de direitos humanos, de meio ambiente, que é uma catástrofe, de relações internacionais, nós ficaremos, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, nós ficaremos um país sem condições de receber e, principalmente, sem que os brasileiros possam ir para fora, e isso vai ser muito ruim, tanto para a saúde, mas principalmente para aqueles que só pensam na economia. Se falou que entre saúde e economia vai cuidar da economia, está mais do que na hora de acelerar, porque a economia não aguenta mais e todo mundo quer a sua vida de volta. Inclusive você com o seu direito de ver os seus netos e eu com o direito de festejar os 65 anos do meu pai e da minha mãe, que nós não pudemos fazer a festa e estamos esperando a família ser vacinada. Vamos voltar até Brasília, que a Eliane Cantanhede vai fazer outra pergunta ao senhor. Ministro, a vacinação depende de vários fatores. Um deles, a gente está muito bem resolvido, que é o SUS. A gente tem equipe, a gente tem experiência, a gente tem tradição na área de vacina. Mas, além disso, você precisa de liderança, de coordenação e de uma mensagem educativa para gerar confiança na população. Qual é o efeito de uma frase do presidente da República nesta altura, com 180 mil mortos, quando ele diz que a pandemia está no finalzinho? Qual é o efeito disso na população, na vacina e no futuro da pandemia? Isso é uma total falta de inteligência. A inteligência você pode medir por QI, que é o coeficiente de inteligência, ou por QE, que é o coeficiente emocional. O presidente pode ter um QI razoável, mediano, mas tem um coeficiente emocional muito próximo de zero e não mede a consequência das suas falas. Quando falou que era uma gripezinha, quando falou que não era coveiro, quando falou e daí para o número de mortes, quando fala estamos no finalzinho, tudo isso. Hoje eu vi um sargento bater no rosto de um tenente-coronel porque ele não queria usar máscara. Porque isso é inspirado naquilo que o presidente fala. É marica quem quer se proteger dentro do Brasil. Macho é o cara que vai e coloca em risco seu pai e sua mãe. Em troco, sabe-se lá do quê. Então, isso é mais uma falta de inteligência, é uma inconsequência e é extremamente prejudicial você falar que está acabando. Não está acabando. Dezembro nós estamos aumentando o número de casos, que não deveria estar aumentando se nós estivéssemos fazendo o dever de casa. Nós temos uma janela curta para vacinar, nós temos até março, abril. Em abril, maio, vem a sazonalidade. São Paulo é uma cidade de 20 milhões de habitantes, concentrada, que força a aglutinação.
Está todo mundo fadigado, está todo mundo querendo ir para a rua. Nós temos um Natal, nós temos um Ano Novo, nós temos janeiro e fevereiro, com verão no Brasil, que as pessoas vão para as praias, aglomeram. Nós temos um carnaval que embora não vá ter um carnaval oficial dos governos, mas com esse tipo de fala é capaz do presidente se fantasiar e pular carnaval na esplanada para incentivar a cultura popular. Então a gente tem grandes obstáculos pela frente. Esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, desde o início, eu muito tentei explicar, com muita paciência, a ele individualmente, ao conjunto de ministros, ao ministro da Economia. Calma, não se precipite, trabalhe junto com a saúde, a porta de saúde para a crise da economia é a saúde, é um falso dilema você achar. Estamos numa dívida absurda e um presidente que ainda permanece preso a um resultado do absurdo, da lógica do absurdo que a gente está colhendo hoje. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Em Pauta, por o senhor nos ajudar, no seu ponto de vista, a entender o que está acontecendo. Vamos torcer para que as coisas melhorem, porque a situação está muito difícil. Um abraço, boa noite para o senhor. Um abraço, boa noite para todos vocês. Até mais.